Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada, episódio especial e de urgência, né? Urgência porque eu atropelei, passei na frente, porque eu queria muito gravar com essa convidada e para a gente não perder o time também. Eu estou gravando numa segunda para a gente já antecipar a postagem na quarta, para não perder o time do 70.3 do meio Ironman de Florianópolis 2023. E com vocês eu trago uma grande revelação, uma grande profissional e uma, por que não posso falar também, uma pessoa ímpar que eu conheci no avião, coincidência, hein? Só que ela não era esse monstro todo, não, e eu sei que muito em breve vocês já estão ouvindo falar cada vez mais dessa moça, mas o nome dela vai emergir no triatlon nacional e eu já sou fã desde 2017. Maila, seja muito bem-vindo, Mailinha. Muito obrigado. Você quer que eu te chamo como? Só Maila? Maila Moraes? Não, do jeito que você sentir à vontade, meu amigo. Você é de casa. Então tá bom. Maila, se apresente para o pessoal, fala de onde você é, de onde você fala, e depois a gente vai falando um pouquinho de você e um pouquinho da prova, conforme a gente falou nos bastidores, né? Mas fala da sua profissão, que você também é da área, além de atleta, com quem você treina, que é com uma grande referência também. Fica à vontade, querido. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui nesse podcast bombástico. Muito honrada mesmo. O Sandro é sensacional como profissional, também como atleta, né? Então, vamos lá. Eu me chamo Maila Moraes, né? Mais conhecida como Maila Moraes. Eu sou formada em Educação Física, né? Foi minha primeira formação e minha segunda formação, minha segunda graduação foi em nutrição. Então, hoje, que essa vida aí maluca de triatlo, de tentar ali associar o esporte com as profissões, que não é fácil, eu ainda trabalho nas duas, né? Então, pela manhã eu trabalho como personal ainda, né? Foi muito complicado eu ter que abandonar alguns alunos quando eu abri meu consultório. E hoje eu também trabalho como nutricionista esportiva em um consultório. Atendo aqui em Goiânia, mas tenho vários pacientes de forma remota, né? De forma online. E assim, Sandro, eu vivo o esporte 24 horas por dia. Eu olho para o lado, tem o esporte. Eu olho para o outro, tem o esporte também. A nutrição e a educação física, ela me deu esse presente, né? Desde criança, eu ingressei aí no esporte e o esporte, no meu ver, no meu ponto de vista, né? Ele muda muito a vertente de qualquer ambiente. E o esporte, eu respiro ele desde os meus 5 anos de idade. Eu já joguei futebol, já joguei handball, já joguei vôlei. Era péssima, viu? Muito ruim, mas enfim. Mas eu era a dona da bola, então se ninguém deixasse eu jogar, não ia ter jogo, porque eu pegava a bola e ia embora também, né? E é isso, e assim, o triatlo ele entrou na minha vida no ano de 2016. Eu vim da corrida, né? Sempre gostei de correr, porque quando eu parei de jogar futebol, eu vim para Goiânia prestar minha primeira faculdade, né? E minha família não era do estado de Goiás, não é do estado de Goiás. E daí eu vim para cá e onde que eu ia jogar futebol? Daí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a ganhar muito peso. E eu sempre tive uma distorção de imagem, vamos dizer assim, né? Quando eu era ali adolescente. E daí eu comecei a correr, porque quando eu jogava futebol, que eu corria bastante, eu não ficava tão fofinha. E daí eu comecei a correr, porque era a única forma mais prática, eu ia para a rua, eu não ia gastar tanto. E daí na corrida, um belo dia, eu fiquei em uma colocação de uma prova em primeiro geral, provinha de rua mesmo.
E nessa prova teve uma premiação de bicicleta e eu ganhei a bicicleta. Só que na época a bicicleta era as mountain bike bem básica e eu achava que no triatlo poderia utilizar aquele tipo de bike. E foi aí que o triatlo começou na minha vida. Foi através dessa prova de corrida. Que legal, Miley. Com a simplicidade, né, que você fala, eu tava lá e ganhei uma prova, ganhei uma bicicleta, assim, Mas mas é porque não tinha muitas concorrentes, entendeu? Era tipo assim, eram 10, vamos supor, e daí o sei. pódio era 5, e daí eu fiquei entre as 5. Não tinha muita coisa assim para fazer. Aguarde o final e vocês verão a minha ironia. Bom, tudo bem, é o final do podcast. Bom, beleza, Maila, mas aí você treina hoje com a Nassante Treinos, né, com o Santiago, e sempre foi com ele, desde o início, desde 2016, você está na assessoria? Não, Não, como que na foi? época, na época eu procurei uma assessoria. Na verdade, essa assessoria veio até mim me convidando para me participar de uma prova chamada Volta à Ilha, né? Que é lá em Florianópolis, muito conhecida. E daí eu tinha uma técnica de corrida, uma professora, né, que me dava os treinos de corrida. E daí ela me indicou para essa assessoria e falou: olha, eu tenho uma menina que corre, é muito disciplinada e eu acho que dá para ela compor a equipe de vocês. Daí eu fui, fiz a prova lá Da Volta à de Ilha? Florianópolis, e quando eu voltei, que eu ganhei essa bike, o técnico dessa assessoria, uma assessoria pequena aqui de Goiânia, olhou para mim e falou assim: olha, eu acho que você. Por que você não entra no triatlo? Aí foi que eu fui ingressar mais nesse mundo. Então, eu fiquei nessa assessoria de 2016 a 2020 foi. Aí eu saí dessa assessoria em 2020 e ingressei na Santi Treino como atleta do Bruno Manzoni, porque eu queria muito melhorar e como eu sou quem me acompanha, sabe? Eu sou extremamente disciplinada. Isso é um defeito meu. Eu falo que é um defeito porque você ser disciplinada é muito bom, mas você ser disciplinada demais, tudo que é demais, às vezes tudo que é excesso, né, pode te causar ali algum dano. Então, eu cresci vendo meu pai extremamente disciplinado. Minha mãe é extremamente disciplinada. Então, eu já herdei isso do sangue mesmo. Então, tipo, nunca fui de matar treino. Eu não mato treino se estiver chovendo, se estiver caindo raio. Só se o Bruno Manzoni falar assim, Maila, não vai, pelo amor de Deus, fica em casa. E ele precisa arrumar um plano B. Então, eu sou extremamente disciplinada. E daí, né, na assessoria antiga que eu estava, eu comecei a evoluir, assim, em comparado às meninas que estavam lá. E daí eu percebi que ali, para mim, ali não fazia mais sentido, porque eu queria melhorar mais, eu pedia para melhorar mais, só que, infelizmente, o treinador, ele treinava poucas pessoas, ele não treinava ninguém que buscava performance ou algo do tipo. E daí foi a época que eu pedi para migrar para outra assessoria e me veio a oportunidade de ir para Santi Treino com o Bruno Manzoni. E você está até hoje com ele? Tô até hoje. Eu comecei com o Bruno Manzoni em outubro do ano de 2021. É, 2021. Ótimo, Maile. Então, assim, antes de a gente falar, eu vou adiantar um pouco aqui, o tema é o 70.3 agora, de Uhum. Floripa 2023, e a gente já pode falar para vocês, né, que a Maila, com todo esse contexto que ela contou, eu acho que foi uma colocação brilhante, né? Ela ficou em quarto lugar no geral, Maila, confere comigo, você ficou atrás da Paty, da Ana Augusta e da Mari, né? É isso? Isso, E com o tempo de 4 horas 33 e 25, confere? isso mesmo. Então, assim, um baita tempo, uma baita evolução, e daqui a pouco a Mayla vai falar para a gente que ela foi convidada para falar dessa prova que está fresquinha, que acabou de acontecer, né? Que nós da Spaduto Isso. levamos 70 alunos para lá e alguns aqui de Campinas Que também, bacana. que desempenharam também. Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né, Mayla, antes da gente para falar de como a gente se conheceu, que foi muito engraçado, né? Porque a gente sentou voltando do 70.3 de Maceió. Não sei se foi seu primeiro 70.3. Foi meu segundo. Então, a gente sentou na volta do lado, no mesmo banco, né, do avião, e aí a gente começou a conversar, né, e descobriu que fizemos a prova. E a Mayla, acho que... Você lembra o tempo que você fez naquela prova, Mayla? Se eu não tiver enganado, eu fiz em 5 horas e 18,
Não, 5 Foi- horas e 15 por aí. eu lembro que foi a prova que deu problema na minha roda e eu fiz 5:19 e a gente começou falando que fez quase o mesmo tempo. Então foi Isso. muito legal e assim, para vocês verem o tamanho da dedicação e da evolução da Mayla, né? Ali ela ainda estava nessa primeira assessoria pelo jeito, né? Eu Uhum, acompanhei sim. ela, o Instagram possibilita algumas coisas legais, né, Mayla? Então a gente só conversou ali, teve bastante empatia, mas é legal isso, porque parece que a gente já conhece a pessoa, que é amigo, e Muito eu vi que ela tempo. fez a transição com calma, ela ficou um tempão com uma bike bem simples. Eu acompanhei no Instagram, acho que o seu noivo, seu marido te deu uma bike Isso, é, isso, time isso, trail de surpresa, não sei, né? Então, assim, conta um isso. pouquinho dessa história, desde a gente se conhecendo até essa prova Ai, gente, dessa olha, então semana. vamos lá. Quando eu comecei a treinar o triatlo, eu falei que eu queria fazer um sprint. Fiz um sprint com uma bikezinha de alumínio na época, que uma aluna minha tinha me emprestado. E daí eu não imaginava que as bikes eram esses valores e tal, não tinha muita noção. E daí eu migrei para o sprint no mesmo ano, eu fiz um olímpico, e depois do olímpico eu falei, eu quero fazer um 70,3. Aí que eu vim entender o que era um 70,3. Daí a minha primeira prova foi em Florianópolis. Então, em Floripa, em 2017, foi meu primeiro 70,3. E daí, com a Speed, é complicado, né? E assim, eu já tinha decidido que eu ia fazer a prova com essa bicicleta de alumínio Speed. Porque na época eu estava juntando uma grana para comprar uma outra bike, né? Uma Time 3 usada mesmo. Só que aconteceram uns problemas familiares e eu preferi mil vezes ajudar minha família, meus pais, em vez de comprar bike. E daí, na época, meu namorado vendo isso, falou: Cara, eu não posso deixar ela fazendo isso. E daí ele simplesmente, no dia do meu aniversário, ele resolveu comprar uma bike Time 3, que foi a minha primeira, foi uma Fuji, que eu tenho um carinho imenso por essa bike, né? E daí ele me deu de presente. E realmente eu não esperava, porque ele falava muito que era muito cara, que como que alguém consegue dar esse valor nessa bike e tal. Então eu não esperava isso. Daí eu ganhei a bicicleta no finalzinho de novembro, porque ele comprou em outubro e sempre falava assim: Ó, calma, seu presente está chegando. Eu, gente, que presente é esse que não chega? Era a bicicleta. E daí eu fui treinando com essa bike de dezembro até abril, né? Que foi a prova. Daí, meu primeiro foi Florianópolis. Sofri tanto, amigo, você não tem noção. Eu terminei aquela prova de Floripa, 70,3 de Floripa, falando para ele que nunca mais na minha vida eu ia fazer aquilo novamente. Tinha acabado de entrar no curso de nutrição, não entendia muito sobre suplementação, fui muito negligente em relação a procurar um profissional achando que sabia, né? Não, porque eu sei. E daí a primeira vez que eu entrei no mar, então eu tinha um trauma imenso dessa prova. É tanto que eu só voltei agora. Eu falei, eu preciso ir lá acertar minhas contas com Floripa. Não dá para ficar com esse medo do 70,3 de Floripa. E foi assim que aconteceu. Muito legal. E acertou a conta com juros e correções monetárias, né? Então vamos falar da prova. Vamos falar primeiramente. Vamos. Você estava vislumbrando, assim, agora que você está numa assessoria com mais bagagem, né? Com um treinador com mais experiência. Então, assim, o resultado foi dentro, em tempo, assim, do que vocês buscavam, ou aconteceu naturalmente, ou vocês já buscavam, de uma maneira geral, depois a gente esmiuça as modalidades, tá? Sim. Então, assim, Sandro, primeiro, eu não estou em ciclo de 70,3. Vou falar aqui de primeira mão, que eu vinha escondendo isso. Eu vou fazer o full. Então, esse ano eu vou, minha primeira competição do full. E daí eu estou no ciclo do full já tem várias semanas. Semanas e semanas. E essa prova, o Bruno Manzoni colocou como um treino, é um treino de luxo. E Uhum. daí você sabe que são mais do que ninguém, que ciclos de treinamento de um 70,3 e de um full são zonas totalmente diferentes, né? Nem vou questionar, nem vou adentrar nisso. E daí em relação ao planejamento da prova que ele organizou, né, para me fazer, a única coisa que eu não consegui dentro do esperado foi a natação.
Eu confesso que eu tenho uma dificuldade, eu venho brigando com essa natação já tem muito tempo, sabe? Tem 5 anos que eu estou treinando incansavelmente essa natação. E eu sou muito feliz e grata pela evolução que eu tenho nela. Por mais que às vezes as pessoas olhem e falem, nossa, mas você nadou para um pace de 1,46. Para mim, tá maravilhoso, porque eu nadava para 2,15, para 2,5. Eu não preocupo em demorar a ver minha evolução, não tem problema. Eu faço o que for preciso para me evoluir. Eu espero, eu tenho paciência de esperar, por mim não tem problema. E daí, das 3 modalidades, a única que eu não consegui foi a natação, como havia planejado. O ciclismo, eu ainda consegui fazer 2 minutos a menos, né? Mas a potência encaixadinha que ele pediu. E a corrida, para mim, é a mais fácil, né? Por incrível que pareça. É a mais tranquila e eu fiz uma corrida progressiva conforme também foi solicitada dentro do pace, tudo certinho. Ótimo, Mar. Mas nesse contexto também é perfeitamente entendível e assim, você pode até mesmo não entregando a natação, a gente costuma falar, né, que você esperava um pouquinho, mas a natação é a modalidade que mais está à mercê da maré, do tempo, do clima. Então, assim, é muito difícil você propor pace ou mesmo propor o tempo na natação para uma modalidade que tem influência externa muito grande, diferente Sim, do pedal e da corrida, que você controla os watts, então você consegue sim, entregar e a sim, sim. próprio pace na corrida, né? Então, mas Sim, você com está toda contente com a sua certeza. natação também, né? Super, nossa, o mar do jeito que É. tava, eu tô assim, muito obrigada, foi tudo ótimo. É que nem hoje eu tenho um coach só de natação e tenho o Manzoni, que é de ciclismo e de corrida, né? E daí o coach de natação, eu falei para ele, olha, não se sinta tipo triste de achar que eu tô desmotivada pelo que aconteceu. A gente migrou um número ali, não deu certo, mas eu saí extremamente feliz. Eu saí com a sensação de eu entreguei o meu melhor aqui, entendeu? E foi exatamente isso. Eu não achei minha natação ruim, sendo que aqui em Goiânia a gente não tem mar para nadar. Lago, assim, tem um aqui bem pequeno, mas não é a estrutura de quem mora no litoral, sabe? Entendi, Marlinha. E fala uma coisa para mim. Você falou, obviamente, que foi uma prova treino, mas foi uma prova treino por estar no meio da periodização para o full, mas você entregou pensando em performar, né? Você não ficou Sim, sim, segurando. Foi prova sim. treino porque você está no ciclo de um outro do full, que não, você não mudou sua periodização para priorizar essa prova, mas às Não, vezes tem provas treinos que a gente fala, tem alunos meus que eu falo, ó, não vai atrapalhar, eu quero que você segure a intensidade lá para ser um treino de luxo. Não, você buscou que não, você foi tinha, né? performance. Isso, foi uma prova treino, mas uma prova treino onde a gente busca performar o quanto Que, der, ou seja, né? que você deve ter polido um pouco menos do que o necessário. Sim, Você sim, tirou, sim, o Bruno sim. deve ter tirado, não ter tirado o pé antes, como tiraria, como vai tirar para o full, Sim, nesse contexto, né? isso, Então tá bom. justamente. Agora, antes da gente voltar para você, fala para os alunos em geral, para os ouvintes em geral, né? Como estava a prova de uma maneira geral? Você achou ela organizada? O clima estava muito frio, estava bom? O que aconteceu durante a prova? Explica aí para gente. Bom, primeiramente, em relação à organização, eu acho a organização, né, da prova impecável. Impecável, organização impecável. Em relação ao clima da prova, eu gosto bastante. No ciclismo, teve de tudo. Teve garoa, teve uma parte que estava chovendo um pouquinho mais forte, teve vento, que para mim, Maila, eu não acho ruim vento no ciclismo. Aqui a gente treina muito com esse tipo de clima, então o vento estava batendo às vezes lateral, às vezes batia um pouco de frente. Para mim, tudo certo, então eu adorei. E na corrida, foi uma corrida que a gente esperava uma chuva, estava naquela previsão ali de chover, mas na realidade foi uma corrida até quente, assim, com um clima um pouco abafado, nublado, né? Mas foi um clima muito bom, isso no meu consentimento, né? No meu ver. Então, eu adorei, Maila, particularmente. Se fosse para escolher, Maila, qual clima você escolheria? Era exatamente o que foi, né? Ótimo, ótimo. E a quantidade
de participantes. Como é que estava lá, mano? Fala pra gente aí. Olha, eu costumo dizer que Florianópolis é o celeiro do triatlon. Eu costumo dizer isso, né? Porque lá eu vou falar muito do feminino, né? Porque o masculino a gente já sabe que sempre teve muito mais inscrições e tal, muito mais participação. Mas, gente, a mulherada eu achei muito forte. Lá, a mulherada tá muito forte. É algo admirável. Você olha e fala, gente, como que tá nesse nível aqui. E assim, muitas meninas, se eu não me engano, tava 303 mulheres inscritas. É muita coisa para um 70,3. Lógico que eu acho que vai crescer mais ainda. A gente, que as meninas aí que estão se destacando, acho que tem que fazer essas correntes mesmo, de incentivar outras mulheres, de dizer que as outras mulheres também são capazes. Não, lá não é questão de um é melhor que a outra, não é sobre isso, mas é sobre torcer mesmo. Eu achei a energia feminina do 70,3 de Florianópolis muito boa, sabe? A recepção que as meninas tinham uma com a outra, eu adorei, particularmente falando. Muito legal, Marlinha. E você foi, assim, a quarta no geral, como nós falamos, e a segunda da Uhum. categoria. Então, quem que estava na sua categoria que ficou em primeiro? Foi uma das Era a três, né? Mari Ortega, era ela. Ótimo. Ela que foi, então foi isso, né? Quarta no geral e segundo na Isso, categoria, isso. com uma diferença sua para ela, deu de 3 minutos, 2 minutos e alguma coisa, foi É, isso? deu 2 minutos e um pouquinho. E aonde que foi essa diferença? A maioria na natação, né? Natação, né? Na Quase tudo na natação. natação, não é? É que nem meu técnico estava falando agora mais cedo, eu estava treinando, né? Ele falou assim: você tem noção que o que fez você perder a prova foi a natação? Eu falei, não, mas eu não perdi. Eu não perdi a prova, eu ganhei. Eu te garanto que eu ganhei. Não é só sobre pódio de estar lá, top 3, top 4, enfim, mas o contexto que eu venho. Organizando minha vida. Eu tenho dois trabalhos para administrar, eu tenho estudo, tenho um grupo de estudo que eu participo, sou noiva, muitas coisas, organizando casamento, organizando noivado, e ainda, diante disso tudo, eu ainda consegui colocar algo que me dá prazer, porque eu faço triatlo, não é para ir lá me destacar e dizer que eu sou melhor do que A e B, porque na realidade eu não sou melhor do que ninguém. Eu faço porque eu me sinto bem. Então, eu não acho que eu fui perdedora. Nesse caso, muito pelo contrário, eu acho que eu ganhei muitas coisas. O fato de eu entrar no mar, antigamente eu tinha muito medo. Então, hoje eu chego, meu coração não fica quase saindo pela boca porque eu estou entrando no mar. Então é sobre isso. Mas se você for olhar com um olhar técnico, de olhar números, você vai falar, realmente, se tivesse uma natação um pouquinho mais forte, tinha sobrado melhor, entendeu? É isso. Não, exatamente. Eu sou fã também da sua humildade, viu, Maila? É isso aí, porque assim, aonde a gente pode chegar, né? E você, a gente falou da natação, né? Talvez seja o seu calo, que é o meu também, mas tem a contrapartida, né? Se eu não me engano, você foi o segundo pedal da prova, não foi? Foi o segundo melhor pedal da prova. 37, quase 38 de média? 37,8 de média. Que beleza, hein? Quanto deu de potência com isso aí, que estava Deu em cento e cima? oitenta 180 watts. 180 watts, que beleza, hein? É. Então, assim, se tem o viés da natação, isso que é o legal do triatlon também, né? Você pode se recompor e recuperar numa modalidade que você tenha mais afinidade. E a bike, você falou que sente mais à vontade na corrida. Você acha que a corrida, mesmo a bike sendo a segunda, ainda é melhor para você ou você se sente bem do que a bike? Eu gosto muito do ciclismo, gosto assim demais. Aqui mesmo eu treino algumas vezes com os meninos e tal. Eu gosto muito daquele sofrimento ali do ciclismo e é uma modalidade que, por mais que às vezes as pessoas olham para fora e falam, caramba, ela, nossa, pedala muito, nossa, pedala demais. Mas para mim, eu, Miley, enquanto eu tô lá pedalando, tá normal. É tipo, é como se tivesse uma coisa natural que eu olho e falo, gente, da onde que eu pedalo muito desse jeito? Tô pedalando normal. Mas na corrida,
é aquela, como é que eu posso dizer? É aquele cansaço de você falar, cara, eu vou tentar mais, mas assim, parece que eu sinto mais na corrida esse sofrimento, sabe? E não sei, o tal do atleta, ele tem uma cabeça meio estranha, né? Meio diferente. Ele gosta do sofrimento, né? E a sensação que dá. E assim, no ciclismo, eu não olho velocidade, eu só olho potência. Potência, às vezes frequência cardíaca, cadência, mas principalmente potência. Potência e frequência cardíaca. Então, eu não sei nem que média que eu tô. Eu não Ele, sei. qualquer semelhança também, é por isso que a gente teve tanta afinidade, né? A gente é parecido com o lance de ser metódico, de não aguentar perder treino, de olhar a potência. Às vezes minha esposa, eu fui correr uma meia de Floripa com ela uma vez, ela falou, você viu naquela ponte, eu passei escutando o Jorge Vercillo, eu falei, eu nunca vou escutar música e nem vi ponte nenhuma, eu olhava para o meu relógio concentrado ali na frente. Mas, Maila, fica à vontade se você não quiser falar também, né? Mas assim, só para o pessoal ter uma ideia da intensidade, porque é muito relativo a gente falar em watts Uhum, absoluto, né? uhum. Quanto por cento do seu IF você fez o pedal? Você sabe? 83, 83. Então, aí o pessoal que tem o Training Peaks, que acompanha as métricas, já pode ter uma ideia do que significa os 190 watts que ela falou, né? Para ser 0,8 180. 180 watts, para ser É. 0,83 do IF, né? Então, assim, o quão intenso foi esse pedal de 90 quilômetros. E a corrida, Mailinha, foi para quanto de A pace? corrida foi para 4,22 de pace. Tá? 4,22 de pace. O meu relógio, ele marcou 21,400, né? Mas a gente tem que usar o que tem na prova. Exato. Então, na prova deu 4,22 de pace e eu tentei fazer uma corrida progressiva. Entre os primeiros 10 km, na realidade, eu estava correndo e olhando no relógio, porque eu não costumo correr em prova ficando olhando no relógio. Eu vou. Tá. Enquanto estou me sentindo bem, Percepção de hidratando, esforço. suplementando, percepção de esforço total. Se eu ver que eu estou me sentindo bem e que dá para ir mais, eu vou. E daí o coach já tinha pedido, Maila, segura nos 10 primeiros km, vai mais tranquila, olha no relógio, não, tipo, não dispara, não. Vai devagar, e daí, depois dos 10 você pode fazer o que você conseguir. E você pode até esquecer um pouco o planejado, mas os primeiros 10 eu quero que você segue exatamente o como tá aí. E daí isso eu fiz. Então, os primeiros 10 km segurei. E o outro amigo me sentia bem, ia. Progressivo, progressivo. Entendeu? Foi Que isso. legal. E assim, como que foi o ciclismo? Para o pessoal ter essa noção, e eu também, né? Você saiu em que colocação da água para saber quantas pessoas você passou no ciclismo, mais ou menos, que aí foi um atropelo, né? Eu saí em oitava. Tá. Em E oitava da você, e água. você já entregou o ciclismo em quarta, então? Não, eu entreguei o ciclismo, se eu não me engano, em quinto. Eu acho Tá. que foi em quinto. Passou, Em passou quinto. uma na corrida. Foi, foi. Quem te... Não, não, tô mentindo. Não, tô mentindo, peraí. Eu cheguei, tá. Não. Quando eu comecei a correr, eu tava em sexto, porque eu passei uma, depois eu passei outra. Foi, tava em sexto. É isso. Sim, eu acho que É assim, isso. é isso mesmo, né, Mayla? Assim, então, assim, fica bem claro. Eu acho que o seu ciclismo, olhando, falando de fora, assim, é muito equilibrado com sua corrida. Ele é compatível. Então, você olha o número do ciclismo é forte, mas a corrida 4,22, por exemplo, é Uhum. compatível com essa bike. O que destoa mesmo é a natação quando a gente pensa em performar, assim, né? Porque, por exemplo, Sim, sim, você sem já dúvida. nada melhor que eu, porque a natação é uma desgraceira aqui também, né? Então, a gente que não veio, eu falo que eu pago dois preços, né? É caro. Eu pago o preço de ser autodidata no inglês, porque eu não falo inglês até hoje, porque, por exemplo, eu entrei na faculdade, no doutorado, na Faculdade de Medicina da Unicamp, aprendendo a estudar inglês para passar na prova. E a natação também, eu nunca fiz aula de natação, eu aprendi a nadar, meu pai me jogando na piscina no Rio, e agora a gente sente falta disso, né, Maíla? De lá na infância ter cuidado da parte técnica. Você também tem Nossa, isso? não, eu fico assim, para mim, eu sou maranhense, né? Sou nordestina, de uma família extremamente humilde que eu tenho orgulho pra caramba de onde eu vim, das minhas origens.
E daí eu fico brincando com minha mãe. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, por que que a senhora não me colocou na natação? Mulher, pelo amor do Senhor. Aí ela, minha filha, que nem piscina tinha, só tinha piscina em casa de gente rico. Eu falei, me jogava no rio, porque tem rio na minha cidade, né? Ela, não, o rio também era difícil, vocês eram tudo custoso, não tinha como ficar jogando menino no rio enquanto lavava roupa, não. A gente fica morrendo de rir, né? Eu falo, pois é, até hoje eu tô pagando esse preço aí, ó, porque a senhora não me colocou na natação. Aí a gente fica com essas brincadeiras, mas realmente a gente paga um preço muito alto. E eu te juro, Sandro, de todas as modalidades, a que eu mais treino hoje é a natação. Eu faço natação de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, o volume às vezes alto. É a modalidade que eu mais sofro mesmo, onde eu saio desgastada. Às vezes eu nado à tarde alguns dias, outros dias eu nado à noite, porque a natação, para mim, no momento, é algo como se fosse sagrado. Eu olho e falo, eu preciso muito dela, eu não posso desistir, eu não posso. E por mais que às vezes eu vou em uma prova e não saio tão bem quanto a gente tinha programado, eu não deixo aquilo me abalar. Porque eu volto, tipo assim, Maila, agora que você tem que treinar mais. Você está no caminho certo, não desiste. A vida é assim mesmo. Se fosse fácil demais, talvez não teria essa emoção. Então, a gente tem que enfrentar os nossos medos, as nossas fraquezas de cabeça erguida e com a certeza de que não há atalhos. Você precisa pagar o preço. Não tem pessoas para fazer no seu lugar. Eu brinco direto com o meu técnico. Aí ele, Maila, e aí? O que que foi? Você tá calado? Eu falei, eu não queria estar aqui, não, mas tem alguém para vir no meu lugar? Não, né? Pois é, então eu que tenho que pagar o preço. Porque, infelizmente, ou felizmente, tem coisas na nossa vida que só a gente consegue fazer por nós mesmos. E é isso em relação à Tipo, natação. não, perfeito, Mali. E outra, você já está colhendo os frutos, né? A gente brinca que, na verdade, brinca não, a natação que você apresenta os números não é compatível com essa enormidade do pedal da corrida, que a gente sabe que é forte, mas por outro lado, Maila, se a gente pensar nesse período de tempo que você tem de triatlon e de natação, você tirar de 2,6, 2,10 para 1,46 é muita coisa, é uma enormidade, né, Maila? É uma evolução estrondosa, porque não se tira 30 segundos, 20 segundos por 100 metros, assim, não é tão Não, ó, fácil, né? quando alguém me questiona, porque assim, infelizmente, né, Sandro, tem alguns tipos de pessoa, tem pessoas e pessoas que às vezes quer desfazer o trabalho do outro, né? Então, tipo, nossa, mas é, por que que você tenta nadar ali na casa de 1,39, tenta ficar no pé de alguém, você consegue. Eu olho e falo, eu sei do meu limite, eu não vou. Eu não vou, porque eu sei que eu vou conseguir, isso eu tenho certeza. Eu estou pagando preço para isso, eu estou trabalhando para isso. Isso é questão de meses, ou às vezes é questão de anos, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei a natação que eu quero e eu estou indo atrás dela. E eu não vou parar enquanto eu não chegar até lá. Porque na minha vida inteira foi assim, não só na natação. E isso é um, como é que eu posso dizer? É um desafio pequeno diante de várias coisas que já aconteceram na minha vida. Isso é uma coisinha que eu me divirto, sabe? De, nossa, eu tô sofrendo, não, mas é assim mesmo que melhora. Então, eu sei onde eu posso chegar, eu sei o limite que eu posso fazer. Então, não adianta eu ir lá, me matar em um pé de 1,39. Malha, você consegue? Eu consigo, mas eu não sei como que vai sair no pedal. Não, perfeito, mas na verdade, assim, né? Você comprou o meu livro, eu autografei o seu livro, mas eu que sou seu fã, entendeu? É, Ah, eu que sou fã! entendeu? Então, assim, eu tenho que arrumar alguma coisa. Você vai assinar minha camisa e te conhecendo mais a fundo, assim, como pessoa, que existem seres humanos diferentes, né? Eu sou muito. Agora, falando sério, Maila, é assim, você tem ideia, o seu técnico, Bruno, o pessoal daí fala, porque assim, isso que você entrega, fazendo tudo isso que você falou que faz, levando o triatlo não de maneira a sério, mas não dá para falar que é profissional, né, Maila? Porque assim. Não, Não dá não. para falar com você atendendo em consultório, você atendendo em personal, como você falou, assim, estuda, participa de reuniões, de congressos, essas coisas, noivo vai casar aí. Aonde você pensa em chegar? Você
Porque o tamanho que você entrega, já não te falaram, Maila, vamos investir, se aparecer alguém de repente, talvez, quem sabe, esse seja o precursor para os patrocínios chegarem a você, porque você tem noção e o pessoal te fala isso, e aonde você quer chegar? Ou, não, Sandro, eu quero ficar com esses resultados mais no amador, porque eu quero continuar na nutrição, assim, focada Uhum. na educação física. Fala um pouco desse futuro promissor aí pra gente. Bom, assim, em relação a migrar para o profissional, eu não vou falar que nunca, né? Mas não, eu não tenho vontade, não é minha pretensão. Eu já amo demais essas duas profissões que me permite fazer isso, me permite aprender tanto na teoria quanto na prática. Então, assim, em relação ao amador, Santo, para te ser bem sincera, eu não tenho nem muita dimensão da minha grandeza, assim. Eu não sei nem se eu posso falar grandeza, porque eu tô falando essa expressão grandeza, não que eu sou grande, gigante, que eu sou top, nada disso, que eu sou boa, nada disso. Mas é porque as pessoas chegando em mim e falam, tipo, você tem noção do que você tá fazendo? Às vezes o Bruno fala, você tem noção desse treino? Eu olho para ele e falo, nossa, tipo, mas eu sou tão pequena, não, mas não é isso tudo. Aí ele, Maila, lógico que é. Então, assim, ele sempre tenta me despertar mais. Mas, tipo, no momento, eu não tenho um patrocínio grandioso que investe, entendeu? Muito pelo contrário, meu patrocínio hoje é eu e meu noivo. Eu tenho uma empresa aqui em Goiânia, né, que me ajuda, que, nossa, eles são, meu Deus do céu, é como se fosse um pai para mim, me ajudam pra caramba. Acreditam no esporte, né? Apesar de não conhecer tão a fundo, mas acreditam muito no esporte e me auxiliam aí em algumas provas, me apoiam em algumas provas. Então, assim, para você ter noção, eu acordo 3h50 da manhã para começar a treinar, porque 7 horas da manhã eu preciso trabalhar. E outros dias, 8 horas da manhã, eu já preciso estar no trabalho. Esses dias de 8 horas da manhã, eu tirei o meu trabalho das 7, porque os treinos estavam ficando muito grandes, né? Volume grande, e daí não tinha como eu entregar o treino, mesmo acordando 3h50 da manhã, mesmo começando 4h30 da manhã, terminar esse treino, entregar antes para tomar um banho para começar a trabalhar. Então, o que que eu fiz? Eu abri mão de uma coisa do meu trabalho, deixei de ganhar aquilo para treinar mais. Malha, por que que você fez isso? Porque eu gosto. E porque esse é hoje, na vida que eu tenho hoje profissional, esse valor não ia me fazer falta, porque eu faço conta. Peraí, não, isso aqui não dá para me tirar agora. É que nem bike. Quero muito trocar minha bike, mas no momento, colocando na caneta, não dá. E eu não posso me comprometer financeiramente para comprar uma bicicleta. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não vivo do esporte. Entendeu? Eu não vivo dele. Entendi, mas alguém vai escutar esse podcast e vai ver que Ah, eu te, espero. te, te dar uma bike vai dar um retorno muito grande, cara. Porque olha isso aí, o Ah, eu segundo melhor espero. pedal, né? E fala uma coisa, Marinha, quantas horas por semana você tem em média de treino agora nesse ciclo pro Ironman? Fica ali na faixa do 18, 19. Já teve semanas que eu treinei 21 horas. Depende muito, assim, muito. Porque o que acontece? Quando os duatlon, quando o volume de corrida e ciclismo estão muito alto, o meu coach de natação, ele tenta diminuir um pouco a natação, né? Fala, nossa, Mayla, tá muito puxado. E eu ainda faço treino de força, não faço como deveria fazer mais. Lê Só um que livro bom devido aí, pô. só que devido o tempo, Sandro, o meu problema hoje chama-se tempo. Eu queria dedicar mais, queria, mas se eu dedicar mais, eu vou ter que ganhar menos no meu Tem que trabalho. E tirar de como que eu vou alguma me coisa, né? sustentar? E como que eu vou me sustentar? Então, assim, não dá. Eu sempre falo para minha cabeça, e meus pais também falam, minha filha, você não vive de triatlon. Primeiro, seu trabalho. Segundo, você pensa em triatlon. Mas, ó, você não pode deixar o triatlo em primeiro lugar. Então, eu sempre falo para mim, Mário, o que que adianta você ir lá ganhar vários títulos, mas você não ter o principal, que as pessoas que você ama, às vezes você deixa de ter tempo para eles, né?
E por conta de uma coisa que às vezes é puro ego, de nossa, eu quero estar lá no topo. Não, eu não sou de meter os pés pelas mãos. Então, eu sei que minha hora vai chegar, eu sei que a prova que eu tanto desejo entregar em relação a números vai chegar. É um passo de cada vez, é formiguinha, sabe, Sandro? E é jogo limpo, sabe? É jogo totalmente limpo. E é isso. Perfeito, Miley. Por falar em tempo, eu nunca vi um podcast o tempo passar tão rápido. Quer dizer que eu me sinto super à vontade e agradável ao seu lado com as intercorrências que teve nos nossos microfones aqui, né? Antes, quando o meu funcionava, o dela não funcionava. Depois entra pelo celular, computador, mas deu Sandro, certo. oh, Fa- Vai. pode falar, pode Vai. falar. Não, pode falar. Então, eu queria que você fechasse assim, falando para a gente também o que tem programado para o Full, né? Então, já que essa era uma prova treino e você entregou tudo isso, né? O que vocês, lógico, dentro do que vocês podem falar, mas é o seu primeiro Full, mas o que vocês estão pensando, estão desenhando aí, alguma coisa que você possa falar para a gente? O que vem por aí? Ó, eu como sou uma pessoa assim um pouco religiosa, né? Não é religiosa, muito crente em Deus. Primeiro, futuro a Deus pertence, né? Eu estou tentando o máximo de fazer um ciclo maravilhoso. Um ciclo assim, ó, impecável, de tudo que me falar, Malha, é isso que você tem que fazer, eu vou fazer e vou entregar o meu melhor. Eu não sou de entrar em um lugar e fazer as coisas pela metade. Ou eu faço ou eu não faço. Se eu fizer um compromisso com você, você pode ter certeza que eu vou entregar o meu melhor. Isso é em tudo, é no meu trabalho, é nos meus estudos, no meu relacionamento, é em tudo. É porque eu sou desse jeito, eu cresci desse jeito, né? Não é nada que, nossa, está falando isso para você se engrandecer. Não é, não quero nem que as pessoas me interpretem dessa forma. Então, em relação ao FU, eu tô plantando, fazendo uma plantação, ao meu ver, muito boa. Eu acredito que alguma coisa eu vou colher. Maila, vai colher o quê? Só Deus sabe. Eu espero muito fazer uma boa prova. Eu sempre brinco com o Bruno. Bruno, eu quero terminar. Ele, para com isso, que negócio de terminar. Eu falei, eu quero, por quê? Eu falo que eu quero terminar, porque tudo pode acontecer, Sandro. Às vezes a gente planeja tanta coisa, sabe? Já aconteceu de eu estar tudo preparado de fazer uma prova linda, como foi em Fortaleza, e do nada eu torci o pé, do nada aconteceu o que aconteceu, eu estava em segunda geral. Aconteceu, entendeu? E eu vou ficar questionando o quê? Só falo, Deus, muito obrigada porque você me deu saúde, muito obrigada porque eu estou bem, muito obrigada porque eu não quebrei nada. E é isso, prova tem um aqui, tem outra ali. Mas em relação ao full, eu espero muito entregar uma boa prova. Muito legal, Mailinha. Não, e assim, é de verdade mesmo. Eu sou seu fã mesmo, admiro muito o seu trabalho desde sempre. Agora, você como pessoa, a gente tem muita empatia em relação à Hum, crença em Deus, a levar as coisas a sério, a ser apaixonado pelo que a gente faz, tem até que tomar cuidado. Eu acho que você parece pelo que você fala, não sei, assim, que toma mais cuidado que eu, que agora eu falei, não posso esquecer de família, das coisas, porque às vezes a gente é tão focado no trabalho, que as coisas que a gente ama mais do que o nosso trabalho corre o risco da gente, às vezes, opa, se eu não prestar atenção, eu não estou saindo com meu filho, justamente. com a minha esposa, né? De tanto que a gente se entrega e Justamente. se doa, né? Justamente, Sandra. E assim, eu vou falar que eu tenho uma. Não é que ter filho é desvantagem, nada disso, gente. Mas assim, eu tenho uma vantagem no momento, no contexto que eu estou hoje na minha vida. Eu não sou casada ainda, eu não tenho filhos. Então, assim, de qualquer forma, eu tenho menos responsabilidades, vamos dizer. Eu sou super fã dessa mulherada que é forte pra caramba e que são mães e que são esposas. Eu fico olhando e falo, gente, vai, bora, me ensina aí como que é. Porque eu não tenho filho, eu não tenho nenhum cachorro para me dar trabalho dentro de casa. Moro Mas, sozinha. exato. Mas, Lia, só para você Então, ter assim, é muito. Às vezes, não é que é fácil, mas para mim, eu acho que tem como eu dedicar mais tempo, porque eu não tenho essas outras responsabilidades. E a mulher, de forma geral, ela é mais cobrada, entendeu? Não, com Então, certeza, Mailinha. Eu também sou fã dessa mulherada, porque essa semana aqui minha esposa foi fazer um trabalho numa cidade vizinha que ela dormiu um dia fora de casa. Eu fiquei um dia e meio para dois cuidando da casa do meu filho. Eu juro por Deus que não tem full que
eu quase surtei, não dá conta não de fazer Tá lancheira, vendo? vocês são mulheres Pois maravilhas, é, viu? então assim, eu admiro muito, eu fico muito fã dessa mulherada que compete e fico mais fã ainda das mulheres de homens que fazem ciclos de full, assim, ó, incansavelmente, sai de um, descansa um pouco, vai para outro, tem que ser muito parceira. Eu, graças a Deus, eu tenho uma pessoa do meu lado, que é o meu noivo, muito, muito parceiro. Ele fala, faz o que você quiser em relação à prova, faz, treina, porque daqui 3, 4 anos que você vai querer ser mãe, vai chegar um momento. Eu não sei se você vai ter essa liberdade de fazer isso tudo. Não por mim, ele fala, não por mim, eu não estou aqui para proibir você, não. Muito pelo contrário, estou aqui para te apoiar. Mas pelas responsabilidades e por você tentar fazer as coisas tudo certinha, muito metódica, às vezes você vai sofrer. Então aproveita enquanto você não tem nenhuma dessas responsabilidades. E eu estou aproveitando, né? Então é Com, aí. com muito orgulho e para deixar a gente feliz. Maila do céu, ó, eu sou seu fã mesmo, muito obrigado pelo nosso Amigo, eu que papo. sou, Se eu que sou deixasse sua aqui, fã. a gente ia desenrolar isso aqui e que faça a gente estreitar, né? A gente conversar mais, então, já que tem tanta empatia. Então, agora eu É. quero para fechar, porque o pessoal vai aguentar. Normalmente eu faço podcast de 30, 40 minutos. Pessoal, não me contive aqui. Vocês vão escutar porque o papo tá bom. Deixa um recado final para a turma, para a mulher aqui. Imagina, é um prazer para a mulherada que quer entrar no triatlon, para os meninos. Não tem nada fácil, né, Maila? Então, mas é gratificante. Deixa o seu recado final. Fala como o pessoal pode te encontrar para te seguir, para fazer uma consulta com a nutricionista, para quem quiser te dar a bicicleta, dar um apoio aqui, patrocínio para essa moça aqui. Nossa, Deixa, já vou falar agora. então, deixa sua mensagem final e os seus meios de contato aí, por favor. E de antemão, eu já agradeço. Um beijo no seu coração. Muito obrigado, sou seu fã. Muito obrigada, meu amigo, eu que sou sua fã. Bom, pessoal, então, ó, minhas redes sociais é Maila com Y2L, S Moraes, tá? Então, lá nas minhas redes sociais, vocês já vão ter contato de, se caso queira marcar alguma consulta, qualquer coisa pode me mandar mensagem também no direct, eu sempre respondo quando possível. E agora minha mensagem final, né? De forma geral, gente, não só para mulherada, mas para quem quer entrar aí no triatlo, faça sempre, sempre o que te faz feliz, o que te deixa leve e o que faz sentido na sua vida. Se isso faz sentido, se isso te deixa leve, siga seu coração e não para. Não escuta crítica. Se eu fosse escutar as críticas que eu escutei lá atrás, que já chegaram para mim e falaram assim: você nunca vai evoluir na natação, sabe por quê? Porque você começou a nadar depois de velha. E eu tinha apenas 25 anos. Eu falei: não, deixa, deixa. Eu peguei essa crítica e eu te juro, foi uma das coisas que mais fez eu ter essa ascensão na minha natação. Então, assim, não deixa ninguém paralisar vocês. O Se- lugar que vocês vão chegar é onde vocês quiserem. E é isso. Sensacional, Mailinha. Muito legal, muito legal. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Obrigada, E querido. o papo tava bom, só que é dois que acorda às 4 da manhã, já passou da nossa hora, eu acho, né? Lógico, vou me organizar ainda, porque amanhã tem cedo. Então tá bom, querida. Beijo grande no seu coração. Beijo, Tamo gente. Muito junto, viu? obrigada pelo carinho, tá? Fiquem com Deus. Boa noite.